Bom dia, bom dia. Hoje, 23/2/2023. Isso mesmo. Estou trazendo aqui com eficácia e eficiência em uma condição operacional aqui nas proximidades de um ponto-chave onde a gente chama Sete Casas, próximo à BR-110. O ponto central da minha história, existencial, operacional, funcional, direcional, é em uma questão, em uma ação de eficácia e eficiência, hoje, amanhã e sempre. Lá, nos meus 8 anos de idade, registrei com grande eficácia e eficiência a minha subida no bastão árvore. E no dia 21 de fevereiro de 2021, há 2 anos e 2 dias atrás, registrei também a minha subida no bastão árvore, a minha ascensão, a minha grande evolução, sim. Assim também como em 2019, como um ponto fundamental da minha própria existência, onde encontrei a logística perfeita, segundo o Mestre Jesus do Centurião de Cafarnaum, confirmada e consagrada no dia 21 de fevereiro de 2021, mas aprofundada essa logística perfeita, exatamente em 2019. Definição da logística perfeita, que é os passos, que é a trajetória que os bastões do sol, da luz do sol, chega até a nossa existência. Isso mesmo. Os bastões da luz do sol chega até a nossa existência com muita clareza, com muita definição. Iniciando a iluminação na Terra, ou seja, a Terra recebendo os bastões do sol, da luz do sol, desenvolvendo durante o dia todo, e quando chega o pôr do sol, conclui essa logística perfeita, mas já dá premissas no que diz respeito a esses bastões na Lua e nos planetas do Sistema Solar. Para o dia seguinte já está tudo iluminado novamente e tudo inicia novamente. Eis a logística perfeita. E a grandeza do bastão é a capacidade que se tem, que o bastão tem, de ir lá na frente, de um pouco à frente, ou bem na frente, ou no infinito. Recuperar, rejuvenescer, curar, operacionar, fazer a funcionalidade, a operacionalidade acontecer. Isso mesmo. E um dos maiores bastões da minha história, registrado em 1987, 88, 89, basicamente no final da década de 80, em toda a década de 90, é o bastão. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor. E o bastão. Esse bastão, como de todos os dias, sobre todos os pontos de vista, estou cada vez melhor,
marcou a minha história. Marcou a minha história a partir do final da década de 80 e assim sucessivamente. Resolvi grandes questões, como por exemplo a terraplanagem da minha primeira casa que construí. Isso. Como diversas situações no meu trabalho na época, que era na Ferbasa, na Autopeças Mares. Grandes questões resolvi com todos os dias, sobre todos os pontos de vista. Estou cada vez melhor com esse grande bastão. E com o bastão Pois muito bem, diante de uma missão a ser resolvida, eu saía em direção, muitas vezes na época caminhando, e começava a usar o bastão. E as minhas realizações aconteciam. Era uma grande felicidade. E ainda é hoje, porque hoje estou usando com muita eficácia e eficiência, com muita grandeza na operacionalidade, na funcionalidade do que faço e do que sou, esse grande bastão. Foi assim que avancei, foi assim que cresci, e cresci muito, muito mesmo. E essa evolução, esse crescimento, sempre foi em grande escala, construindo grandes valores e grandes ações, hoje, amanhã e sempre. Sendo assim, agora, em 2022, no final de 2022, em 2023, estando eu no dia 23 de fevereiro de 2023, 23, consolidei nesses últimos 6, 7 meses, 8 meses, a grandeza da extensão do bastão, sim. O bastão que cura, o bastão que vai à frente, com eficácia e eficiência. E é importante se salientar aqui o quanto é importante se ter essa logística perfeita hoje, amanhã e sempre. Pois iniciarei essa trajetória, essa fala, essa anunciação, essa afirmação dos bastões na logística perfeita, como o bastão do macho que fertiliza a fêmea, como o bastão do sêmen que fertiliza o óvulo, o bastão luz que ilumina, dá forma, dá corpo, dá imagem a todas as questões nossas nesse planeta Terra e na nossa própria imaginação e visualização. As luzes visíveis e as que não se é vista. O bastão da visão, do ver. O bastão do ouvir, sim. O bastão do aroma. E assim sucessivamente dá a grandeza e a felicidade para todos nós, seres humanos. O bastão do corpo, que é os ossos, os dedos, os pelos, os cabelos, as unhas, as mãos, as pernas, a língua, os dentes, o olhar. Sim, o olhar, os nervos, os neurônios, os sinapses, as veias, as artérias, os vasos sanguíneos, que dá essa perfeição, essa grandeza, a grande perfeição operacional e funcional que é o nosso corpo, o corpo humano. O bastão do banquete, que é os garfos, as facas, as colheres,
os dentes, os dedos, as unhas, a língua, que dá a grandeza do banquete, do prazer, do paraíso para o banquetear humano. O bastão, rio, que fertiliza, que dá a grandeza dos mares, das praias, dos oceanos. O bastão, chuva, sim. Os grãos da chuva são grandes bastões que fertilizam e embelezam nosso planeta Terra. Os bastões, o bastão da fé, esse grande bastão, o bastão fé, o bastão pedido, o bastão palavras, o bastão os bastões pensamentos, sim, os bastões caminhos, caminhos de roças, caminhos que se seguem, os bastões, sim, caminhos, os bastões, trilhas, o bastão pedido, que dá a grande funcionalidade e operacionalidade do homem nas suas diversas ações e diversas extensões. Os bastões da tecnologia, da mecânica, da funcionalidade, da operacionalidade tecnológica do homem, que são as hastes, os pinos, as mangueiras flexíveis e as não flexíveis, os canos flexíveis e as não flexíveis, as retas, as linhas, os pontos, que dá a grandeza da operacionalidade humana sobre todos os sentidos e pontos de vista. Esse é mais um grande bastão. São infinitas as diversas possibilidades de bastões, são infinitas. São gigantes as diversas possibilidades de bastões. E todos esses bastões, sim, têm como função, como operacionalidade, como funcionalidade, como funcionalidade, a excelência humana da sua operacionalidade e sua funcionalidade, sim, registrado ao longo da minha história e mais um pouco ainda. Isso eu deságuo, esses bastões serão desaguados para a minha fortuna, o meu sossego, terão como função operacional a minha fortuna, o meu sossego, o meu rejuvenescimento, a minha cura, a minha saúde, meu discernimento, minha paz, o meu rejuvenescer, a minha segurança, o amor, a harmonia, a simetria, a minha simetria, sim, a cura, a paz, a prosperidade e o rejuvenescer, nessa grande operacionalidade e funcionalidade, funcionando sempre para mim, e não só para mim, mas para minha esposa Vanusa, para o meu sobrinho Loran, para os meus irmãos, minhas irmãs, para minha mãe Isolina, para o meu sogro, minha sogra, para meus cunhados, minhas cunhadas, para os meus colaboradores, meus clientes, para as minhas empresas, para meus carros, para uma casa na praia, ou patrimônio na praia, um patrimônio na zona rural, sim, e outros patrimônios. É essa grandeza dessa operacionalidade e funcionalidade. E também incluo nessa operacionalidade, nessa funcionalidade, a aplicação nos cartões da Caixa, da Loteria da Caixa Econômica Federal. E cito aqui a Mega Sena acumulada. Cito aqui a milionária acumulada e o concurso da quina acumulado. Cito sim esses três principais concursos. Com as graças do Mestre Jesus, do centurião de Cafarnaum, adquirido esse pensamento e essa logística perfeita, principalmente no dia 21 de fevereiro de 2021. Sendo assim, a operacionalidade e funcionalidade de todos esses bastões é para minha fortuna, meu sossego, meu rejuvenescer, minha cura, minha saúde, minha prosperidade, meu amor, minha harmonia, minha simetria, meu discernimento, minha paz, minha segurança, meu rejuvenescer, hoje, amanhã e sempre.